bola rolando. O rádio transmite uma emoção que você também cria muita coisa. Ouvir uma transmissão no rádio, né, e ver uma transmissão pela TV é totalmente diferente. Quem tá narrando tem que passar o que está acontecendo no jogo. É como se o cara fechasse o olho e estivesse vendo o jogo. Você fica imaginando o que esse cara tá transmitindo para você. Você precisa muito do improviso. O rádio, para mim, ele tinha uma magia, ele tinha um encanto. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. O rádio teve que se reinventar. Era tudo absolutamente diferente. O palavreado, o estilo, mas a essência continua a mesma, independentemente dessa parafernália tecnológica que hoje está tomando conta da vida de todo mundo. Quanto menor o equipamentinho, melhor para o rádio. O rádio vale do seu dinamismo, da sua versatilidade. O rádio não vai morrer, porque apesar de todas as modernizações, o rádio acompanhou isso. Grande jogada de Neymar, ele Olha, o meu começo no rádio, como todo garoto do interior. Eu tinha 15, 16 anos de idade na Rádio Clube de Sorocaba, na minha cidade. Eu fui narrar escanteio. Vocês não são desse tempo, mas eu sou da época que o locutor começava narrando escanteio. A paixão surgiu por volta lá dos meus 12, 13 anos. Eu gostava muito de jogar futebol de botão, gostava muito de praticar esporte. Você começa narrando jogo de botão, você narra no banheiro. E essa é a história do narrador esportivo. Você é convidado para jogar futebol com a garotada porque você narra o jogo. Ao invés de jogar bola, você narra o jogo. A gente tem uma ligação de família muito forte com Araras, no interior de São Paulo. E eu sempre estava lá, na beira do campo, narrando o campeonato, a fazenda, onde a gente tem uma fazenda lá da família, e a fazenda disputava o campeonato rural. Eu ia com o meu gravador, ficava narrando na beira do campo. Desde os 10 anos eu comecei a ouvir o Osmar Santos, primeira transmissão que o Osmar fez em São Paulo, no jogo do Palmeiras, no Parque Antártico, sempre o tive como ídolo, né? Então isso foi minha paixão do rádio, em cima do futebol. Lá em Marília, eu ainda era molequinho, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Osmar organizou um campeonato de futebol dentro de leite na cidade, sempre muito criativo. Ele botou também locutores dentro de leite, moleques, para transmitir os jogos desse campeonato que ele organizou. Eu estava lá no meio, o irmão dele, colado nele, e ali eu já comecei a me envolver com essa história de rádio. O chão vai tremer, garotinho! O chão vai tremer, garotinho! Liguei o rádio uma vez, liguei na Jovem Pan e ouvi o programa deles, que era o Jornal de Esportes, que está até hoje no ar. E o Osmar Santos apresentando, e o Milton Neves lá, enfim, era uma equipe muito legal, e eu me encantei. O Osmar Santos, por exemplo, foi um divisor de águas, de linguagem dentro do rádio esportivo, na minha opinião. Ele mesclou bastante da linguagem informal com a formalidade. Chacoalhou o Limoeiro, ripa da Sulipa, pimba na gorduchinha direto pro barbante. A questão de criar apelidos, de identificar o jogador com a torcida, isso só ele sabia fazer. Almiro, um animal! Nada se compara ao Pelé, né? Jogando futebol, mas... E nada se compara ao Osmar Santos no rádio, cara. Funcionava mais ou menos como um hipocondríaco com remédios. Não bastava ele apenas fazer o rádio. Ele tinha que cativar quem estava em volta dele, os amigos dele, e arrastava para fazer rádio também. O Osmar dominava, enchia assim, você ficava transtornado, ele não te dava espaço para você pensar. Na boca da botija, pra Tupã na área, vem pra lá, deixa pra cá, Ciruliro lá, Ciruliro ali, acabou para o gol! O Osmar acidentado, hoje ele não pode mais transmitir jogo, ele perdeu muito na comunicação que ele tinha, mas ainda assim ele continua meu professor, mas aí por uma razão particular, pela vontade dele de viver, pela superação, pela dificuldade que ele enfrenta e como ele enfrenta essas dificuldades. No final dos anos 80, começo dos anos 90, você tinha Fiore Gilhote. Está se desarrumando o time da Ponte Preta, desesperado pela possibilidade de perder o jogo. Renato entregou para Serginho, cobriu a Carlos, é fogo, é gol! O próprio Osmar Santos. Bateu a vaguinha para fora, é fogo do Morado Guarda. Eles tinham uma cor
eles floreavam a transmissão. O rádio te dá a oportunidade, vai, imagina você. Cria um jogo imaginário na sua mente e tal, para ver como é que está se desenrolando aquela partida, né? O narrador coloca aquele jogo, um espetáculo, pinta com algumas tintas mais fortes, dá emoção, mas quem imagina a situação é você. Se for pro gol, me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que eu vou. Acho que a emoção do rádio é uma coisa única ainda, mas acho que não é nenhuma competição, informação e emoção. Uma não é limitante em relação à outra, mas se uma faltar, o trabalho é excludente. E a informação é fundamental. A emoção tá pelo rádio, por si só. Correu o Ronaldinho, atirou rasteira e entrou! Quem tá narrando tem que passar o que tá acontecendo no jogo. É como se o cara fechasse o olho e estivesse vendo o jogo. Hoje a gente vê tanto jogo aí que não tem emoção nenhuma, mas você vai ouvir no rádio, o cara dá o locutor, né, consegue transmitir, mostrar aquela emoção. Toca por dentro, Ganso recebe, de frente pro gol, enfiou na meia-lua pra Borges, bateu com cobertura, pra fora! Que lindo lance! Você não pode mentir, você não pode pegar um jogo ruim e começar a narrar pro cara como se aquilo estivesse sendo espetacular. O rádio pode dar emoção para um jogo fraco. E pode dar informação para esse jogo fraco. Você tem que dizer, o jogo não tá bom. O jogo não tá bom por causa disso, disso e disso. E acabou por excesso de preciosismo perdendo o gol do jogo. O rádio teve que se reinventar. No passado, tinha que ter muito gogó, o improviso. Era tudo absolutamente diferente. O palavreado, o estilo, a maneira de comportamento do profissional diante dos microfones era uma situação muito mais séria. E as transmissões de rádio são prejudicadas por duas coisas. O merchandising e a publicidade exageradas. Você ouve uma transmissão dessas rádios aí, você não tem espaço para ouvir o jogo. A vida inteira foi assim, então eles têm que reclamar lá com o Ari Barroso, com o Jorge Cury, com o Valdir Amaral, com o Vitor Gilhote, com o Edson Leite. Todo mundo narrou futebol lendo texto de propaganda, o Silvério ainda lê. Com a marca de tubos e conexões que deu a escolha para os brasileiros. Mais que um sucesso, um prodígio. E São Paulo tem agora rádios que fazem boas transmissões de futebol, com qualidade de som invejável. Hoje você transmite de qualquer lugar do mundo com um som que parece que o repórter, o narrador, o comentarista, que eles estão dentro da sua casa. 6 minutos, etapa final do jogo, Elano, camisa 7, Brasil 2, Coreia do Norte 0. Antigamente era assim, o sujeito tinha duas oportunidades de assistir jogo de futebol. Uma emissora de rádio, que era que o radinho dele pegava, e era aquela emissora, e eram pouquíssimas emissoras, e uma ou outra emissora de televisão que transmitia o jogo. Hoje tem-se televisão, mas no passado era o rádio, que fazia o que faz hoje a televisão. O rádio perdeu em audiência por causa da TV, por causa da comodidade do cidadão assistir o jogo, né? Mas ganhou em qualidade e hoje em dia a TV não pode transmitir tudo. Outro detalhe, entrou a internet. Os caras não perceberam que havia uma grande mudança, a chegada dessas outras plataformas, e foram perceber muito tarde. Aí começaram a recuperar. Hoje o rádio ele voltou a ter um faturamento que coloca o rádio numa posição de novo não confortável, mas de disputa. A Globo tem, em média, por jogo, vamos colocar do Corinthians, que é um time que é considerado o time do povo, que tem a maior torcida do Brasil e tal, em média só pela internet, por quem clica e ouve pelo site lá, em média tem 70 mil ouvintes por jogo. Agora você imagina, você soma esses 70 mil ouvintes que não entram no Ibope hoje com mais 100 e poucos mil do rádio, ou até mais. E qual é a nova linguagem? É a interatividade. É você estar conectado no Twitter, é você estar o tempo todo no MSN, no Facebook, etc e tal, porque essa troca que é muito legal. São ferramentas, mecanismos que chegaram para aproximar mais. Hoje existe uma facilidade pela internet, realmente a internet ela aproxima todo mundo. É exatamente uma ferramenta de aproximação, é isso.
O Twitter é um bom termômetro. Alô, Luiz Felipe Costa, estou ouvindo a Rádio Estadão e ESPN via internet. Muito obrigado pela mensagem. O André também com a gente, o Gabriel Salameia dizendo que hoje vai dar goleada no Santos, com certeza vai para cima deles. Peixe, é o que diz o nosso fã de esporte. Você continua participando. A gente usa muito o Twitter como duas maneiras. Primeiro, de instantaneamente receber uma mensagem do ouvinte, às vezes com uma pergunta específica, direcionada, provocando a participação do ouvinte, e como divulgação de marca. Você interagir mais com o ouvinte participar um pouco mais da sua transmissão, isso já tinha também antigamente, de uma outra maneira. É só mandava bilhetinho, mandava carta, telefonava, pedia alô. Hoje é mais rápido, e o retorno também é mais rápido. Só que você tem que tomar muito cuidado com a informação que vem via internet. Quer dizer, qualquer um posta uma informação e você não pode acreditar naquela informação se você não checar. Eu costumo dizer que a internet é uma muleta que quebrou e você grudou com durex. Você usa, mas se você forçar um pouquinho, ela quebra. Eu tenho um calendário de competições, mas em cima desse calendário a gente vai em busca dos jogos, determina quais jogos vamos transmitir. Se houver 2, 3 jogos no mesmo horário, a gente escolhe pelo critério de relevância, jornalístico ou até em cima disso que eu te falei. De repente, a TV aberta vai fazer esse jogo, vamos fugir, vamos fazer esse aqui. Agora, quanto à logística, é em cima da escala mesmo, e daí o que eu faço é me organizar, solicitar o veículo e daí disparar o comunicado pro pessoal para falar o horário que vai sair. Se é um jogo em Ipatinga, por exemplo, você tem que liberar verba para eles comerem, você tem que reservar hotel. Fechada a grade, sábado, domingo que vem nós vamos fazer esse jogo, a gente define as equipes, aí começa a trabalhar com toda a estrutura. Também tem uma outra parte logística que é feita pelo pessoal do Estadão, entrar em contato com o pessoal, porque você precisa de uma linha que vai ligar o estádio para a nossa central no Estadão. A equipe ela chega antes justamente para que na hora que a gente que é de microfone chega para a transmissão, já está com todo o equipamento montado, tudo pronto. Porque se você chega muito em cima da hora, mesmo estando tudo certinho, você tem que testar tudo. E corre o risco desse problema, né? De você chegar e tá com problema numa linha interna ou externa, ou equipamento. Equipamento, coisa eletrônica, pode dar um problema, né? Eu tô chamando. Pode continuar, então. Meus amigos da Rádio Estadão. Tá. Abre. Deixa o microfone aberto, vamos ver. Meus amigos da Rádio Estadão e ESPN, um grande abraço para você que é fã de esporte. Essas coisas acontecem na transmissão ao vivo. Nós estamos abrindo a abertura. O narrador chamou, está chegando lá. Por algum motivo não abriram o canal lá. A equipe técnica chega no mínimo 6, 7, 8 horas antes do evento. Hoje o rádio vai acompanhar um jogo e olhe lá, e às vezes ele fica no estúdio lá acompanhando pela TV. Se fosse possível, se fosse economicamente viável, nós estaremos presentes em todos os jogos que transmitimos. Mas infelizmente não é. O narrador e o comentarista ir em todos os jogos não é só uma questão financeira, você tem uma questão até de escala mesmo. Voltando a usar o nosso exemplo, a gente tem uma equipe grande, mas que trabalha para 3 canais de televisão e para uma emissora de rádio. E às vezes, quando vamos a determinados estádios, o nosso desconforto físico e principalmente o desconforto visual do jogo, esse desconforto é muito menor do que você dentro do seu estúdio, diante de uma televisão. Você está sentindo o cheiro do evento, né? Você tem todo o apelo de fazer parte do evento, diferentemente de estar num estúdio fechado de televisão, guardado lá. Estou vindo aqui, sabe? Imagina, o Camp Nou com 100 mil pessoas ontem, eu estava vindo da minha casa, que é a 5 minutos daqui e tal, fiquei rodando aqui para procurar um lugar e tal. Aí você entra e liga a televisão, aquele puta estádio lotado de gente, e você está aqui. Sabe, aí você tem que começar que nem um louco, né? Agora, você está aqui, desde a hora que você chega, te dá um certo ar de excitação. É claro, você está em contato com os torcedores, com as pessoas, você se prepara para o jogo.
Mas você está a milhões de quilômetros e você não tem o domínio. Não são os seus olhos que estão transmitindo. Faz uma diferença muito grande. Você tem que ser inteligente para fazer uma transmissão diferente, porque você não tem, como no campo, a visão total. É uma coisa mais ou menos óbvia. Então, você imagina, você está na frente da televisão, você está ali naquela coisa. E você tem que fazer rápido. Então você está indo, o cara corta para mostrar o torcedor na arquibancada, a reação. Você fala, meu, eu estou ali. Isso aí te corta. Por mais tecnologia que a televisão dê, com câmeras em todos os ângulos, com slow motion e tal, é muito mais bacana você estar aqui no estádio. Parece que se você está no campo e está assistindo o jogo, e se não estiver ali com o fone, com o radinho, parece que o jogo é jogo mudo. Detalhes que você não pega na empolgação e tal, e pelo rádio às vezes eles comentam. Era Léo, briga por ela, foi enganado pelo pique da bola, mas aí o jogador Fluminense tocou a mão nela. Achou que o árbitro não viu, mas ele viu, é falta pro Peixe, Felipe. E na frente do árbitro, poderia até ter pintado o cartão amarelo, falta já cobrada. A Boquinha fez o sinal do gol. Então esses detalhes, um lance duvidoso, você está atrás do gol, você tem a possibilidade de ver de perto se foi pênalti ou não. Cartão amarelo, se tá impedido ou não tá, se é pênalti ou não é, pra dar um pouco mais de emoção. Cristian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço! E bateu, fintou, goleiro, e que golaço! Faltam dois, cobre Douglas, bateu fechada pra grande área, pra Ronaldinho, tocou! Treta, torcedor! Africano. O gol, ele é tudo, ele é um êxtase. O gol é a grande emoção do rádio. Tá com a mão no coração já. Entrou, eu vou gritar. Pra Neymar, na cara do gol, vai marcar, Felipe pegou, voltou, Neymar, tempo de bicicleta, O gol faz parte de uma construção de narrativa que você faz ao longo do jogo. A narrativa começa na defesa, parte para o meio de campo e sobe para o ataque. Quer dizer, quando chega na área, no momento mais agudo, aí você tem a narração do gol. Do lado esquerdo soltou para Léo. Léo levou bem a marcação do primeiro, vai tocar, se deu bem, fintou, limpou, bate na zaga, sobrou na área para Neymar. Dominou na cara do gol, bateu e que golaço!